O especial Eleições retorna com as entrevistas direcionadas aos vereadores eleitos aqui pelo município de Marechal Cândido Rondon no pleito de 2016. E hoje nosso convidado é o vereador Adriano Kotka, o qual foi eleito pelo partido PP com 1.018 votos. Adriano Kotka, que foi secretário de Viação e Obras e atualmente é da situação. Adriano Kotka, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Nós da TV Marechal agradecemos a sua presença. Seja bem-vindo. Bom dia, Valdir. Bom dia, ouvintes e assistentes da TV Marechal. Agradeço o convite. Uma honra estar aqui com vocês. Mais um meio de comunicação novo ainda na cidade, mas que venha ajudar ainda mais a comunicação e o acompanhamento da população em todas as atividades do nosso município. Adriano, você já foi eleito por 3 vezes como vereador, né? Agora teve uma votação bastante ampla, né? Sendo 1.018 votos. Significa que o seu trabalho está tendo um bom reconhecimento pelos eleitores aqui de Marechal Cândido Rondon. Como que você avalia essa votação em que você recebeu? Com bastante alegria, a gente está indo para o 3º mandato. 1.018 votos é muita coisa, são mais de 1.000 pessoas que confiaram na gente. Nas outras eleições fiz 1.300 votos, diminuiu um pouco pelo grande volume de candidatos que tinha. Tinha também o Pichilinga, amigo nosso. Pichilinga, amigo nosso, filho da esposa do meu pai, a Raquel também era candidato pelo mesmo partido que eu, né? A Gringa, nossa amiga, também pelo PP, que tinha um sonho de ser candidata e expor seu nome. E a gente sempre foi muito democrático e aceitou que essas pessoas fossem vir incrementar as fileiras do PP. E talvez por isso diminuiu um pouquinho, mas estou muito satisfeito, estou muito feliz com a votação. Isso é uma responsabilidade bastante grande. A gente sempre faz um trabalho de envolvimento nas comunidades, nas associações de moradores, sempre de olho nos anseios da comunidade. Então eu acho que isso está nos dando uma base. Representamos o distrito de Margarida e São Roque também, Novo Horizonte, onde que tem muitos agricultores que acompanham o nosso trabalho e confiam na nossa pessoa. Adriano, tocando no assunto Margarida, interior, enfim, existe um assunto que foi abordado com os demais vereadores relacionado à segurança pública do município de Marechal Cândido Rondon. Mas o assunto é o seguinte, patrulha rural. Teve um certo período que havia patrulha monitorando aos agricultores especificamente. Esse serviço, essa prestação de serviços através da Polícia Militar, ela foi tirada através do governo do estado, até exatamente por questões financeiras, né? Nesse quesito, seria importante que voltasse a ter essa segurança direcionada aos agricultores, já que estão numa margem bastante crítica da nossa região? Com certeza, nós estamos na fronteira, né? E a fronteira ela sempre é uma área de mais risco, em todos os sentidos. Quando se fala em aftosa, quando se fala em segurança pública, isso dava uma tranquilidade para os agricultores. Hoje tem acontecido alguns episódios, não tanto como no passado, mas sempre os agricultores estão acuados por causa que está acontecendo algumas coisas. Então não se sabe se amanhã pode ser na minha propriedade, pode ser do fulano de tal, e as pessoas ficam com aquela apreensão. Então eu acho que isso é uma coisa interessante. No geral, a agricultura ela vai pela pressão que se tem, muitas vezes, de todos os programas. A agricultura, que é o que mais produz,
ICMS, e a nossa região é extremamente agrícola e agroindustrial. Se tirar a agroindústria, nossa região ela fica igual a todas as regiões do país, que tem muitas dificuldades ainda maior que as nossas, e a agricultura muitas vezes vai ficando para trás. Então eu vejo que hoje se investe bastante na saúde. O orçamento do município hoje se gasta 25% do orçamento na saúde e ainda não tem que chegar. E esse dinheiro vai faltando em outros lugares, né? A educação também é um investimento que a gente nunca pode parar, mas já está em 30%. Então só a soma desses dois já vai 50% do orçamento do município. Então temos que dar no país uma chacoalhada, uma reestruturada, porque hoje se arrecada bastante, mas não se consegue fazer tanto, muitas vezes, do que um prefeito teria vontade de fazer. Na questão saúde, hoje existem muitas reclamações, né, do atendimento, em especial pelos servidores que lá são indicados. E nós observamos que alguns desses servidores não têm a qualificação necessária ou básica para um atendimento, principalmente na questão do primeiro contato com as pessoas que o procuram. Nós tivemos essa experiência, né? Teria que, do ponto de vista atual, colocar pessoas qualificadas, né? Desde que fazem a primeira abordagem com o paciente até o final, logicamente, com médicos, que façam o seu papel. E que muitas vezes nós observamos que os médicos estão lá atendendo, mas não têm aquele carinho, aquela dedicação com o paciente. Por ser público, né? Por ser atendimento público. Então precisa mudar esse paradigma da sociedade, principalmente dos que atendem essas pessoas. Como que você observa essa questão, Adriano? Uma pessoa, quando faz um concurso, né, não é um funcionário público, é um servidor público. Ela optou em servir o restante da população. E eu vejo que essas pessoas que muitas vezes fazem o concurso, ou mesmo o médico que tem um contrato com o município, ele também é um servidor público e está lá para servir a população, que paga o imposto para pagar o salário deles ou o contrato deles. Então eu vejo sim, nós tivemos várias queixas nesse sentido, onde que funcionários, muitas vezes de cara amarrada, eles não recebem bem as pessoas que vão lá, que as pessoas que já vão lá estão com um problema. E aí as pessoas que estão atendendo já chegam não atendendo muito bem, e muitas vezes o clima fica bastante pesado. Então eu vejo que nós teríamos que sim ter uma ouvidoria, né, com linha direta no gabinete do prefeito ou da secretária, onde que isso geraria um protocolo de reclamações, para que, se acontece uma vez com esse servidor fulano de tal, 2 vezes, 3 vezes, essa pessoa tem que ser retalhada e fazer um treinamento para ele atender bem a população. Porque ele é um servidor público, não é funcionário público que eu passei no concurso, vou me encostar e ganhar salário por resto da vida. Muitas vezes se tem esse pensamento. E isso é totalmente errado. Então eu vejo que sim, tem que ter uma ouvidoria com linha direta, né, não no gabinete do prefeito, mas para o chefe de gabinete do prefeito, que vai chegar as reclamações e aí sim se consegue fazer uma triagem dessas pessoas que estão lá trabalhando, que com certeza vai conseguir resolver os problemas com muito mais eficiência. São assuntos bastante críticos, né, e discutido ao longo de todo o ano, enfim, busca-se aí uma melhoria com certeza. Adriano, o tema eleições, ele traz bastante pontos críticos, né, a nível municipal, a nível federal, enfim, todos os quesitos da sociedade brasileira. Mas você que ainda continua sendo da situação, lógico, né, o ano ainda não se encerrou, a partir de 2017 você vai atuar na oposição. Qual a sua estratégia política para
comandar esse próximo mandato seu? Isso até é uma boa pergunta, né, Valdir? Você, quando é um vereador de situação, muitas vezes você acaba até saindo um pouquinho do que você é eleito. Que o vereador é eleito para legislar e fiscalizar. Mas quando você é de situação, as pessoas vêm te procurar sempre para um benefício próprio, ou para uma reivindicação daquela comunidade, ou para um atendimento particular nas propriedades dos agricultores, enfim, nesse quesito. E o vereador de oposição não vai deixar de atender também, mas a gente sabe como é que é o jogo. Hoje existe questão de protocolo, né? Então não existe mais vou atender um e não vou atender outro, porque o protocolo tem que ser seguido. Nós, quando secretário de Viação e Obras, inclusive respondemos um processo que na época veio o GAECO, nunca escondi, não tenho vergonha de falar isso, onde que nós atendíamos os produtores rurais sem protocolo, né? Simplesmente ligavam para o secretário e o pedido estava feito. E isso o Ministério Público não aceita e não pode mais ser feito assim. Tem que ter o pedido oficial, a pessoa vai lá, assina, e depois disso tem que ser gerada uma guia, nem que o recolhimento é mínimo, para ressarcir um pouquinho os cofres públicos, porque se entende que todos têm o mesmo direito, independente do agricultor que tem 10 aviários ou do cara que mora lá no bairro, que comparando os ICMS, né, o produtor lá vai gerar muito mais. Então eu vejo que ano que vem nós vamos sim fazer um trabalho de oposição, não de quanto pior melhor, que isso não é o meu pensamento. Então os bons projetos todos vou apoiar sem problema nenhum. Nunca fui desse perfil, porque eu me vejo como um empreendedor e eu quero que o município continue indo bem. Então o prefeito Márcio foi um vereador de oposição e que pregou muito que o prefeito tem que andar na linha. Se ele fez coisa fora da legalidade, ele tem que pagar por isso. Então nós vamos fazer ele cumprir o que ele pregou durante os 4 anos como vereador, e isso nós vamos estar lá cuidando para que ele faça tudo dentro da legalidade, e se fizer fora da legalidade, ele vai ter que assumir com os seus atos. Até porque uma Câmara de Vereadores, hoje com 13 vereadores, então o prefeito que vai comandar o município nos próximos 4 anos terá que entender que são 13 e não são 8, né? Do qual estão sendo seus aliados. Os projetos encaminhados para a apreciação dos vereadores, logicamente terá que haver um consenso entre ambos, né, para que seja aprovado, e que quando você emita um projeto de lei formalizado por a sua pessoa, ele seja apreciado também, porque justamente você vai estar beneficiando a sociedade como um todo, e não especificamente a você, né? É claro que você, como mentor, terá que ter destaque, mas o benefício para todos, na verdade, é desta forma que funciona. Com certeza, quando o vereador apresenta um projeto de lei, passa por todas as comissões e aí vai a votação. Então, o vereador que apresenta, lógico que tem um destaque maior, mas o que vale é o final do projeto, que é o benefício para aquela comunidade. Então esse é o papel de todos os vereadores, olhar, não é porque o Adriano da oposição vai apresentar um projeto, vamos reprovar. Isso a Câmara já vem bem tranquila, são vereadores maduros, que têm uma boa experiência de vida, os que não têm experiência política ainda, mas têm uma boa experiência de vida dos 13 vereadores eleitos, e eu vejo que não vai ter muito problema nesse quesito. Vamos ter, acredito eu que vamos ter uma harmonia. Logicamente sempre tem que ter os debates dos projetos, porque uma Câmara que não tem debate é uma Câmara que não produz. Então os debates precisam existir dentro de uma normalidade, não dentro de uma coisa que já se aconteceu em Marechal Cândido Rondon, que é ruim para o município também, onde que quem tem que ganhar é a população. Nós observamos em algumas eleições anteriores que havia debates direcionados a assuntos pessoais, né, nas sessões, que é extremamente desaprovado pela sociedade.
Esse tipo de tema não tem que ser levado em pauta dentro de uma sessão de Câmara, até porque você está lá discutindo assuntos relacionados à política atual e que vêm beneficiar o município. Então, há de convir que o próximo presidente tenha bom senso, que tenha um jogo de cintura para conduzir todos esses assuntos que serão colocados em pauta, mas que sejam assuntos específicos da política atual, que sejam de benefício para a comunidade no geral. São comentários que nós queremos levar aí ao conhecimento da sociedade, da população, dos nossos telespectadores. Adriano, na questão dos horários da sessão da Câmara, que hoje ela está sendo realizada às 17 horas, há de convir que é um horário que não favorece as pessoas que queiram assistir às sessões. Até porque é um horário comercial, né? Se você fizer nesse horário, continuar nesse horário, justamente é um horário que não vai ser de benefício para aquele que queira assistir. No seu ponto de vista, esse horário deveria ser alterado? Acredito eu que sim, né? Mesmo que nós já tínhamos às 18 horas, a presença de pessoas lá na Câmara era sempre muito pequena, exceto quando tem um projeto de interesse de tal classe. Aí vêm as pessoas para até, de certa forma, fazer pressão em cima dos vereadores. Mas eu vejo que ele acaba dificultando um pouquinho mais. Então, nós não podemos dar a desculpa para a população não vir porque é às 5 horas. Então, nós temos que fazer 6 ou 6h30. Aí sim a população não tem o porquê de reclamar que não pode ir por causa do horário. Eu vejo que deveria participar mais, por causa que você vai ver quem que são os vereadores atuantes, quem que está defendendo os interesses do município e não os interesses particulares. Isso a sociedade peca nesse sentido. Mesmo em audiências públicas, a presença sempre é muito pequena ou quase que zero. E muitas vezes se esconde atrás de redes sociais e só fica reclamando, e na hora das mudanças que você poderia ir lá dar sua opinião, que isso é uma lei, a audiência pública está lá para discutir, onde que a sociedade tem um momento aberto para ela expor seus anseios, muitas vezes está lá só os vereadores e os coordenadores da audiência pública. E aconteceu não uma vez, nem duas, mas várias vezes audiências públicas com só as pessoas, os vereadores e, por exemplo, o pessoal da saúde, quando era audiência pública da saúde ou da finanças, só estou dando um exemplo. Então eu vejo que a população teria que participar muito mais, mas eu concordo sim em mudar o horário da sessão da Câmara, por exemplo, por 18h30. Ok, é um horário bastante interessante, onde que as pessoas possam acompanhar, logicamente, as sessões todas, né? Não só aquelas que têm algum interesse em comum. O tema transmissão pela TV local, nós tínhamos algum tempo atrás a transmissão pela televisão, onde havia uma audiência bastante grande. E até havia comentários de que os vereadores eram abordados na rua ou no comércio, eram parabenizados pelos seus atos, alguns eram criticados, mas enfim, a sociedade como um todo acompanhava as sessões. Porque chegava em casa, era um horário em que conciliava a pessoa assistir à televisão. Esse tema foi tirado de pauta da Câmara e foi lançado um portal na internet, e sendo que eu creio que poucas pessoas têm esse acesso, porque você vai chegar na sua casa, você vai sentar em sua sala, vai tomar um chimarrão e vai bater um papo com a sua esposa, com seus filhos, e você vai lembrar de que há o horário da sessão que vai ser transmitido pela televisão. Então você vai estar ciente, e justamente é um tema em que vai agregar bastante telespectadores, principalmente aqueles telespectadores da terceira idade, que não têm mais habilidade para ir até a Câmara, mas que poderão também estar acompanhando as sessões através da televisão. Adriano, seria importante que voltasse a transmissão pela TV?
Com certeza foi uma das reivindicações nossas também, mas se entende, alguns juristas entendem que não pode a Câmara contratar alguém para fazer a transmissão, porque estaria fazendo promoção pública dos vereadores. Então eu sou favorável a que transmita, que você aumenta a audiência da Câmara, as pessoas vão acompanhar mais os vereadores que estão eleitos para trabalhar em prol do município, e só temos que ver sim a questão legal, como a sua televisão, por exemplo, é comunitária, já é um aspecto diferente, né, do que uma televisão que é comercial, então já muda um pouquinho a configuração. Então eu acho que sim, existe a possibilidade, o novo presidente tem que estudar em cima disso, e somos parceiros em ajudar a convencer o novo presidente que transmita as sessões para que a população, sim, como você falou, o cara chega em casa, está no conforto da sua casa e vai estar acompanhando o que acontece no seu município. Então isso facilita ainda mais a fiscalização da população perante os seus representantes. Adriano, a direção da TV Marechal fica grata pela sua presença aqui. Desejamos que você tenha um sucesso bastante amplo, que essa sua próxima gestão como vereador, você desenvolva o seu papel, que faça um bom trabalho e que lá no final você tenha o reconhecimento e, logicamente, se você se lançar novamente a candidato, e se for assim, do consenso dos eleitores, que você continue como vereador. Boa sorte, sucesso para ti, e que seus projetos sejam apreciados e aprovados. Agradeço a oportunidade da TV Marechal, Valdir, pelo convite, dizer à população que vamos estar sempre de olho nos melhores projetos. Nós temos uma vida particular que ninguém nasceu em berço de ouro, mas que nós não dependemos da política, como muitos dependem da política. A gente está na política para ajudar e não ser ajudado. Então a nossa família já é uma família bastante tradicional na política. Tinha meu tio Itelvino, que foi vereador por um mandato. Meu pai foi o vereador mais votado do município, 2 vezes vice-prefeito, que está encerrando o seu mandato junto com o Moacir agora, no final desse ano. E nós estamos indo para o 3º mandato de vereador, e a gente sempre teve uma linha de conduta de ajudar a população. Então, desejar um Feliz Natal e um próspero ano de 2017, que o 2016 foi bastante turbulento em todos os sentidos, tanto na questão política como na questão de crise financeira do país, e eu acho que nós não podemos baixar a cabeça, temos que trabalhar, e aí sim o Brasil sai do buraco. Então sabemos que tem os problemas a nível nacional, mas a justiça está lá para resolver isso, e nós não podemos ficar nos queixando e deixar de fazer a nossa parte. Então eu vejo dessa forma, e mais uma vez eu agradeço o convite. Tá aí então, vereador Adriano Kotka. Fique ligado na nossa programação, que na sequência temos mais convidados aqui na TV Marechal.